Dando início a mais um assunto, vamos ver agora o assunto pilhas. Então, para que uma pilha venha funcionar, é necessário que aconteça uma reação de oxirredução, onde eu vou ter uma placa que vai sofrer oxidação e uma que vai sofrer a redução. Então, observe que aqui eu tenho a placa de zinco e aqui uma placa de cobre. Aí, observando aqui, o zinco, o NOx é 0, saiu de 0 para 2 mais. O seu NOx aumentou, está ocorrendo uma oxidação. E aqui o cobre saiu o NOx de 2 mais para 0. Observe que o NOx diminuiu, então está sofrendo uma redução. Aqui, nessa célula, eu tenho a placa de zinco, que a gente observou aqui na equação que está ocorrendo oxidação. Aqui vai ser o polo negativo, vai ser chamado de ânodo e vai ser de onde vai estar partindo o fluxo de elétrons, da placa de zinco para a placa de cobre. Então aqui eu tenho fio condutor que faz com que a lâmpada acenda quando esse fluxo de elétrons passa. Aqui eu tenho a placa de cobre, que a gente analisou que está sofrendo uma redução. É o polo positivo. Observe que esse polo ele é chamado de cátodo. No ânodo acontece a oxidação, a placa diminui, ou seja, ela perde massa. Já na placa de cobre ocorre uma deposição de metal, uma redução, onde ocorre um aumento da sua massa. Como é que você vai fazer para lembrar de tanta coisa? Ânodo, cátodo, oxidação, redução. Lembrem de Dona Porca. Onde a gente tem o D, ele diminui o quê? Sua massa. É o polo aqui onde sofre a oxidação, ou seja, ocorre a oxidação, oxida. Pelo que a gente analisou, ele é o polo negativo, que é de onde está partindo os elétrons. E o A é de ânodo. Então, com isso, a gente tem tudo o que está ocorrendo aqui na placa de zinco, nessa célula. Então, observe que na placa de zinco ele é o polo negativo, ocorre a oxidação, a sua massa diminui devido à oxidação que ocorreu, é o polo negativo, é de onde está partindo o fluxo de elétrons, e indo para o polo positivo. O R é porque nesse polo positivo acontece a redução, ou seja, se reduz. Esse polo é denominado de cátodo. E pelo que a gente observou, aonde acontece a redução, a sua placa aumenta de massa. Então, lembrem-se disso. Dona Porca, o D diminui, porque a massa diminui da placa de zinco. Acontece a oxidação, pelo que a gente analisou na reação. É o polo negativo, é denominado de ânodo e é de onde parte o fluxo de elétrons, certo? Já na outra placa, é o polo positivo, na outra célula, é onde acontece a redução, ele é denominado de cátodo e a sua massa aumenta devido à deposição de metal na placa de cobre, certo? Então, isso é o funcionamento de uma pilha. E aqui a gente tem a ponte salina, que é onde acontece o equilíbrio dos íons, certo? É necessário ter. Então, a reação global está aqui, ela é representada na semi-reação que acontece no ânodo,
que é de quem está doando os elétrons. Quem sofre a oxidação é ele que está doando os elétrons, e quem sofre a redução é que está recebendo os elétrons. Então, sempre que eu for representar uma oxidação, uma semi-reação que acontece da oxidação, que acontece no ânodo, os elétrons vão estar representados do lado do produto. Quando é uma redução que está recebendo os elétrons são representados do lado do reagente, certo? Aí observe que eu vou ter a semi-reação que acontece no ânodo e no cátodo, vou somar as duas e com isso obter a reação global. Observe que nesse caso aqui o zinco ele está doando 2 elétrons e o cobre está recebendo 2. Então, a mesma quantidade de elétrons que é doada tem que ser a mesma quantidade que vai ser recebida. Se não estiver balanceado, eu vou ter que fazer esse balanceamento, esse ajuste. Então, observe que eu tenho 2 elétrons do lado do produto, 2 do lado do reagente. A quantidade é a mesma, estão de lados opostos, eu vou e cancelo. E na reação global, eu copio o que sobrou. Do reagente, na semi-reação no ânodo, sobrou somente o zinco, tá aqui. Na semi-reação no cátodo, sobrou só o cobre 2+, está aqui. Coloco a seta, porque copiei todos os reagentes que tinha, agora vou para os produtos. Aqui na semi-reação no ânodo, sobrou isso, está aqui. E no cátodo, sobrou isso aqui, está aqui. Então, está feita a semi-reação que aconteceu na pilha no ânodo e no cátodo, né? No ânodo é quem doa os elétrons, que é a parte que está sofrendo oxidação, e no cátodo é quem está recebendo os elétrons, está sofrendo a redução. Somando as duas semi-reações, eu obtenho a reação global, certo? E aqui eu tenho outro modo de representar uma pilha. Então, observe que eu tenho a semi-reação no ânodo e aqui no cátodo. E eles são representados aqui, a ponte salina, por essas duas barras. E quando as valências são diferentes? Então, observe que o alumínio aqui, ele está doando 3 elétrons, por isso que ele está ficando com a carga 3+. E a prata só está recebendo 1. Então, eu vou ter que ajustar isso. Como é que eu vou fazer isso? Se o alumínio está doando 3 e a prata só está recebendo 1, o número de elétrons é diferente. Então, para ajustar, eu vou pegar o número, né, da valência do alumínio e vou colocar sendo o coeficiente da prata. Porque aí eu vou passar a receber 3 elétrons. Então, eu tenho que colocar esse coeficiente nos dois aqui da prata. Como a prata só estava recebendo 1 elétron, eu não preciso variar aqui, só precisei variar na prata, não precisei variar no alumínio, já que, né, a prata só ia receber 1, não era outro valor, então eu não precisei alterar aqui no alumínio, só precisei alterar na prata. Então, como o alumínio ele tem 3 elétrons na camada de valência, a camada de valência a gente verifica quando a gente faz a distribuição dos elétrons, é a camada mais externa, e a prata possui apenas 1. Então, o alumínio doava 3, a prata só recebia 1, não estava equilibrado. Então, para que não haja desequilíbrio de elétrons, precisa-se de 3 cátions de prata, por isso que eu coloquei o coeficiente 3 aqui, para cada átomo de alumínio, já que a transferência eletrônica ocorrerá dos átomos de alumínio para os cátions de prata, ou seja, o alumínio vai doar elétrons e a prata vai receber. Então, com isso a gente tem no ânodo, que é quem doa os elétrons, né? O alumínio ele vai estar doando 3 elétrons, aqui é onde está acontecendo a oxidação, é quem está doando, os elétrons são
representado do lado do produto, e aqui é onde está acontecendo a redução, que é denominado, né, a placa de cátodo, certo? Então, observe que aqui os elétrons, quando é redução, é representado do lado dos reagentes. No que eu coloquei o coeficiente 3, o alumínio agora ele está doando 3 elétrons e a prata está recebendo 3. Então, agora o coeficiente é o mesmo, o número de elétrons é o mesmo. Estão de lados opostos, eu vou e cancelo. E aqui eu copiei tudo que sobrou, que é denominado de reação global. Então, aqui eu tenho a semi-reação no ânodo e aqui no cátodo, aqui a reação global. Isso até agora foi pilha. Como é que eu calculo a diferença de potencial das pilhas, o DDP? Então, quanto maior a diferença de potencial entre os agentes oxidantes e redutores, maior o potencial da pilha, isto é, maior a tendência de que uma transferência de elétrons ocorra. Então, essas são as fórmulas. Observe que eu faço a redução maior menos a redução menor, sempre é, ou então a oxidação maior menos a oxidação menor.